Olá, pessoal! Estamos com mais um episódio do Nutriciou Podcast. Eu sou a Rafaela Silvério. Eu sou a Aline Davi. E hoje temos mais um convidado especial, que o foco do nosso podcast é fisiculturismo, né? E o nosso convidado especial é o Leonardo Scheibe, que ele é nutricionista formado pelo Centro Universitário São Camilo. Foi meu aluno. Esse detalhe é importante. Pós-graduado em Bodybuilding Coaching pela Uniguaçu, pós-graduando em Nutrição Esportiva e Estética pela Plenitude, mais de 7 anos de experiência em competições de fisiculturismo e trabalha com foco em desportistas. Bem-vindo, Léo. Prazer. Muito obrigado, Obrigada, Léo, por gente. estar aqui. Estou muito feliz. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer muito, porque se eu estou aqui nesse papel de autoridade, de certa forma, foi graças a vocês. Obrigada pelo Então, carinho. seja nas 3 matérias que eu tive com você na faculdade, foi bioquímica básica, bromatologia, composição dos alimentos. Nem lembrava que eram 3. E ainda teve o estágio que você supervisionou. Verdade. E o estágio qual eu fiz com a Rafa. Então, assim, eu cresci demais nesse estágio. Então, o que eu sou hoje profissionalmente, eu devo muito a vocês. Então, minha gratidão sempre vai ser eterna. Eu sempre mando mensagem pra Rafa agradecendo. Então, porque eu guardo vocês num lugar muito especial do meu coração. Léo. Obrigado Você é muito querido pelo também. convite. Obrigada. É um orgulho, né? É um orgulho, nossa, ver tanta gente crescendo assim, você é um deles. Não, eu fico muito feliz de verdade mesmo. Obrigado. Bom. A gente que agradece. Ô, Léo, pra gente começar, então, conta a sua história com a nutrição, em que momento você decidiu ir para essa área, como que foi a sua experiência? Certo. Então, na verdade, a minha primeira graduação não foi em nutrição. Então, eu cheguei a fiz os 6 semestres de ADM. Então, fui longe ainda. Foi longe. Mas eu nunca quis. Então, assim, desde sempre eu queria ou educação física ou nutrição. Eu sempre estava meio que ligado ao esporte. Então, terminei a escola, fui fazer ADM, porque, os pais, né, e tudo mais. Deixa eu agradar os pais. E aí, chegou um momento que eu falei assim, não dá mais. Eu preciso fazer algo que eu gosto muito, que é a nutrição. Então aí eu acho que eu entrei em 2016, então em 2015 eu cheguei para minha mãe e falei assim, eu vou dar um ultimato. Aí eu falei assim, mãe, é o seguinte, eu tenho um vestibular chegando aí, eu queria muito prestar esse vestibular, se eu não passar, nunca mais eu vou te encher o saco sobre isso. Se eu passar, deixa eu fazer. Eu tranco a faculdade lá de ADM, se eu não gostar, aí eu volto, eu faço, tudo certo, mas só me dá essa oportunidade. Eu já estava 3 anos parado de escola e tudo mais, eu até não estava botando muita fé que fosse entrar, né? Mas aí ela falou assim, não, tá bom, vai. Eu também não botou fé em mim. Aí eu falei assim, então beleza. Aí eu fui. Sorte que, quando eu fui ver a data, eu estava no dia, acho que faltava só mais um dia para encerrar as inscrições. Então foi muito na sorte também. Puxa, por Deus. Então aí fui, me inscrevi, passei e tudo mais. E foi a melhor decisão da minha vida, porque eu não me via em nenhum momento trabalhando com ADM, seja em uma empresa, um escritório e tudo mais. E hoje trabalhar na nutrição, seja ajudando um paciente que é um idoso que, precisa ter uma ingestão proteica melhor, seja um atleta de alto rendimento, um atleta amador, enfim. Nossa, É gratificante, muito, né? Muito. Ver resultados, trabalhar com esse tipo de resultado. E assim, nem resultado estético eu tô falando. É o de menos. Eu sempre costumo falar pra galera que assim, resultado estético pra mim é o de menos. Quando eu penso em atleta de jiu-jitsu, um atleta de luta, eles eu quero ficar com um corpo legal. Tá, mas, e o seu rendimento nos treinos, o seu rendimento ali na competição? Sim. Isso pra mim é muito mais importante. Então, estética é consequência só. E, Léo, pensando nisso, nessa sua trajetória, desde o comecinho da graduação, quando você entrou, a sua mente, de lá pra agora, você tinha essa ideia desde o começo? Então, de repente, eu vou trabalhar só com atleta de alto nível, pensar só em estética? Ou você já pensava assim, não, eu vou cuidar de um idoso, como você falou? A mente foi mudando ao longo desse período? Na verdade, sim. Eu entrei com o intuito esportivo. Não, quero ser só atleta. Inclusive, eu comecei a competir justamente pensando em ter um diferencial. E nessa época que você começou a competir, então, também? Exato. Então, logo que eu entrei... imaginava que você já estava inserido no esporte, nas competições antes, e isso tipo já... Eu estava inserido no esporte de certa forma, porque eu gostava bastante. Mas não era presente na minha vida. Eu gostava de fazer musculação, fazia minhas lutas e tudo mais, e ok. Mas nada a nível competitivo. Então eu entrei com esse foco, né, esportivo, comecei a competir justamente para aliar esse ponto. Mas aí, conforme a gente vai se formando, e aí
vamos atendendo, ampliando esse leque aí de pacientes, a gente vê que não é bem assim. Então, assim, é muito legal trabalhar com atleta, de fato. Mas, às vezes, é muito mais gostoso você pegar aí um paciente que, poxa, apresenta um quadro de diabetes, hipertensão, e a gente conseguir modular esses marcadores do que, às vezes, um atleta ali que, poxa, já tem um nível muito bom em relação a rendimento e tudo mais. Claro, é gratificante. Mas são gostinhos diferentes que apresentam. Né? E dá para encaixar tudo, né? Dá para encaixar. atender todo tipo de paciente Exato. na nutrição. Até porque tem atleta que vai ter diabetes Com também. certeza. Por A exemplo. gente fala disso, né? Que não é, você não vai ser um nutricionista que só trabalha com a pessoa que pratica exercício físico, Exato. que é atleta. Às vezes a pessoa tem várias condições ou tem um exame alterado que o nutricionista vai lidar com aquela Exato. pessoa, A gente não né? pode ser, né, Não. fechadinho Exato. aqui, né? E aí o leque conhecimento que é fundamental. Se você tem conhecimento em ambas as áreas, em esportivo e em clínica, você consegue atender uma gama muito maior de pacientes. Total. E não ter essa mente, não, eu quero só esportivo e acabou, vou atender só Exato. atleta. A gente não pode ficar muito fechadinho só naquilo. E a gente tem essa ideia, às vezes, no comecinho da graduação, né? Não, eu vou atender só atleta, é esse o meu foco. Não acho que tem que ter um pouquinho mais de flexibilidade. Não, eu acreditava, não, só vou atender atleta de físico. Então, É isso, só isso que eu vou querer. Pronto. Se chegar outra pessoa, não vou não querer quero mais. mais. Não aceito. E não é assim. Não é assim. E é importante quem está no comecinho da faculdade escutar isso. Para começar já, Exato. antes da gente, ter uma visão melhor, mais além do que a nossa. Ou até porque tem aluno que fecha os olhos para disciplinas que não vai agregar para onde ele quer Nossa. atuar, né? Ah, não vou nem ouvir essa aula aqui de dietoterapia, Poxa, é essa aula importantíssima. de bioquímica, porque eu quero atender só a fisiculturista. E se Não, arrepende assim, lá no final. Total. Então, assim, tem algumas áreas realmente que não vão conversar com o que a gente escolhe, o UAN, por exemplo, mas... Dessa vez não foi nem a gente que falou de Não foi nem a gente sempre acaba com a outra. Mas é aquilo, para graduação você precisa. Acabou. Não tem o que Sim, discutir. verdade. Então, assim, se você tem o objetivo final de ser um bom profissional, são etapas que a gente vai ter que passar, inevitavelmente. Então, não tem como pular essa etapa. Ah, não gosto dessa, eu vou pular, vou deixar de lado. Não, para você se graduar, ter o diploma lá na frente e depois ter o seu CRN, é um processo, vai ter que passar por isso. Então, nada mais justo do que você se dedicar naquilo que você se propõe a fazer. Ô, Léo, então nesse momento que você basicamente escolheu uma outra área do que seus pais esperavam, né, que Uhum. você disse, como que foi? Ah, você fez o vestibular, você passou, como que foi basicamente essa transição? Você teve esse medo? Como que você se sentiu nessa Então, mudança? Quando eu coloquei essa proposta para minha mãe, eu até falei para ela assim, falei assim, mãe, é o seguinte, se eu passar e me formar e seguir carreira na nutrição, você pode ter certeza que eu vou ser um dos grandes nomes da nutrição nesse país. Tá certo. E, assim, e isso foi que ela falou assim, mexeu com ela, que ela falou assim, poxa, ok, então vai. E meu pai é um pouco mais conservador, então na cabeça dele, nutricionista vai fazer comida, é cozinheiro. É coisa de mulher? É, coisa de mulher, não vai ganhar dinheiro e tudo mais. Então, assim, a cabeça dele. E assim, eu falei, não, vou provar o contrário. E hoje, graças a Deus, graças ao trabalho, né, o meu esforço, eu mostro pra ele realmente que, ó, não é isso. Mudou bastante. E a Então, nutrição mudou bastante também, muito. né? Nossa, Cada o vez mercado de mais. nutrição, e tende a crescer cada Demais. vez mais. Então, E é fato quantas pessoas querem falar de nutrição, mesmo não sendo nutricionistas, o quanto todo mundo. todo mundo, desde a sua tia Todo até o mundo. educador físico, o médico, o mundo quer fisioterapeuta, dar o pitaco. coach, todo mundo quer falar. Então a nossa profissão cresceu muito e a chance de Não, crescer eu acho cada que vez até mais é enorme. se a gente for avaliar também na nutrição esportiva, né, isso engloba qualquer outra coisa, o tanto de feiras hoje que a gente tem em relação a isso, que são enormes, tem vários estandes, várias No mundo marcas. inteiro. As marcas estão crescendo muito também, as marcas de suplementação. Então, isso é muito legal ver o mercado como está evoluindo. Quando eu comecei a treinar musculação, 12, 15 anos atrás, nossa, o whey era horrível. Nossa, o whey era horrível verdade. demais. Ou se não era uma albuminazinha ali, que também não era das melhores no sabor. A gente não sabia nada, né, Léo? Não. O quanto tomar, como tomar, Exato. era tudo e ainda muito... tinha aquilo. Olha, vai dar pedra no rim. Cuidado. Então, Mas tem assim, gente que fala isso até hoje. tem esse porém. Pleno né? 2022. Não se atualizou um pouquinho. Então isso era muito difícil também. Então em casa também, para eu chegar com um pote de whey... A tua mãe já olhava assim, essa bomba aí, moeda. Que é isso? Então, pedra no rim, que não sei o quê. Eu falei assim, não, calma. E nisso eu passava com nutricionista também, nessa época, quando eu Ai, iniciei. ótimo. Então, eu acho que... Eu até perguntava para ele, falei assim, ó, me explica.
para eu poder explicar para as Sim. pessoas o porquê disso, para eu poder rebater. Ótimo. Poxa, dá pedra no rim? Não dá. Por que não dá pedra no rim? Me explica para eu. Senão eu preciso ter argumento. Senão a pessoa vai Exato. falar que dá pedra no rim e eu vou falar, tá. Não vou tomar mais, então E dá. agora? O que eu vou fazer? Mas esse início foi bem legal, assim, e bater de frente com a minha família. Não bater de frente, né? Mas expor esse meu lado foi bem importante. Você E acreditar em você, né? No Exato. que você queria. Então, assim, não é que eu quis ser arrogante, né? Nossa, vou ser o melhor. Mas se a gente não acreditar em nós Sim, mesmos, a gente não claro. sai de nenhum lugar. Então, eu apenas acreditei no meu potencial e fui atrás em relação a isso. E como que foi essa sua experiência em treino na nutrição? Você amou? Você Olha, foi mudou muito essa legal. percepção? Na verdade, eu nunca passei por um momento de duvidar. Então, desde que eu entrei, eu falei, poxa, que legal. Tudo muito novo, né? Então, Com o olho eu tava brilhando. muito. Então, assim, eu tava numa área que tinha nada a ver com nada de nossa, nutrição. É um choque bem diferente. Até em relação ao público da faculdade, né? Uhum. Então, foi tudo muito novo e muito legal. Então, poxa, eu falei, caramba, nossa, vou entender de corpo humano, anatomia. Exato. Fisiologia. Nossa, fisiologia, bioquímica e tal. Nossa, por que acontece tal coisa? Então, assim, no começo era tudo muito demais. E foi continuando em relação a isso. Mas foi bem deslumbrante, assim. Eu falei, nossa, esse início foi muito gostoso. E foi triste, às vezes, ver algumas pessoas desistindo no meio do caminho, porque eu acho que não se encontraram, assim como eu não me encontrei em ADM também. Perdi bastante amigo em relação a isso também. Já não tem muito, né? É só mulher no curso. Aí os poucos, né? Mas tem a pós-graduação que você fez, tem bastante Exato, homem também. tem bastante. Aí equilibra. Equilibra. Mas esse começo foi bem legal. Foi muito gostoso mesmo, aliar tudo, essa vontade de aprender com a novidade também em relação ao curso. E associar o que você faz. Então, para quem não sabe, né, você também é fisiculturista, associar isso que você faz com a nutrição. E você, eu acho que tenho quase certeza da resposta que é sim, que você mudou muito a sua estratégia nutricional, pensando lá atrás, antes da graduação e depois que você se formou. Não, total. E assim, quando eu comecei a competir também, eu quis competir justamente para falar assim, quero aliar um pouquinho da teoria, daquilo que eu aprendi na faculdade, e ver na prática, né, o quão conflitante é e onde até esses pontos andam juntos. Então foi durante a graduação mesmo que você fez essa escolha? Foi durante. E aí eu só queria ver como que seria a experiência. Falei assim, vamos ver e tentar alinhar ali, né, ver onde que eu vou conseguir aprender nas duas formas. E aí eu peguei gosto. E aí eu falei, meu Deus, não vou parar mais. Porque você via a teoria, aplicava na prática, depois mudava uma coisa, aplicava de novo. E é muito diferente. Então, assim, até isso é a prática que a gente vê um pouquinho em relação à graduação. A parte esportiva é um pouco fraca. Então, a gente tem 6 semestres, 6 meses e não ali foca em fisiculturismo, Exato. então... Então, assim, querendo ou não, no esporte fisiculturismo especificamente, a gente tem que pensar um pouquinho fora da caixinha. Claro, com certeza. Então, antigamente era um pouco mais empirismo, né? Fiz comigo, vou fazer com o outro e vai seguindo. Hoje não, hoje a gente Hoje já tem tem ciência por trás A gente disso. já tem bastante estudo, já tem muitos profissionais que são estudiosos do ramo. Então, a gente tem como se basear em relação à ciência para aplicar aquilo no esporte. Mas a ideia era, só vou testar e vou ver como que vai ser. Gostei, aí tô até hoje, aí final de semana passado, competi aí de novo e já são 7 anos aí, brincando. E você tem boas posições, boas colocações, bons resultados. Eu tenho uns troféuzinhos ali Olha, guardados. muito legal, muito bom, parabéns. E ainda consigo conciliar com o jiu-jitsu, que é um esporte que eu gosto demais. Então, no começo, eu deixei de lado. Então, eu acho que, infelizmente, é um pouco conflitante os dois esportes, né? Mas hoje eu consigo conciliar os dois, não tiro. Faço questão de manter meus treinos de jiu-jitsu, ainda assim com o fisiculturismo também. Legal. Ô, Léo, e como que é a sua preparação? Então, você não mais como nutricionista, mas a pessoa que vai lá competir, você mesmo faz as suas estratégias ou você tem um outro nutri te ajudando? E como que é essa preparação? Quais são os desafios? Então, até então eu já tive preparador, depois eu fiz um período só eu mesmo manipulando todas as variáveis, e aí agora no meu retorno nos palcos eu tive um preparador também me auxiliando. É interessante. E eles têm um bom conhecimento tanto da questão estética,
estética da apresentação, mas também de nutrição. É Exato. justo, né? Sim, sim. Eles têm uma boa prática, Experiência experiência prática. E é E importante... você pode auxiliar também nisso. Exato. Não, e assim, o meu conhecimento com o dele, a gente vai alinhando e vai Claro. ajustando os pontos também. Mas é legal que você tem uma terceira pessoa ali, uma pessoa de fora, avaliando é outra coisa. Porque, às vezes, fisiculturismo não deixa de ser um esporte estético. Então, às vezes, você acorda um dia, você se olha e fala assim, nossa, hoje eu tô horrível. E, às vezes, vai ter o dia que você acorda, tô lindo. Uau. Uau, eu vou ser campeão. E, assim, precisa ter uma pessoa de fora para poder guiar. Falar assim, ó, não tá tão legal, então vou colocar você um pouco mais no chão e tudo mais. É legal ter essa visão de fora também. Então, para mim, foi muito importante ter a pessoa de fora para, ó, vamos melhorar um pouco aqui, vamos melhorar aqui dos pontos em relação ao físico, até em relação à própria estratégia da dieta e tudo mais. Mas enquanto eu também me preparava, era muito legal, porque aí eu ia testando. Claro. Vamos ver o que vai, vamos abaixar um pouco a quantidade aqui, aumentar um pouco aqui, alternar nos dias de treino e tudo mais. Então é bem legal, é desgastante. Às vezes as pessoas, quem inicia assim, fala assim, não, quero ser atleta e tudo mais, não é tão simples assim. Então às vezes a gente acompanha as pessoas no Instagram, os atletas no Instagram, e acha que, nossa, que demais, né? Então tem carrão aí e tudo mais. Não é a realidade e não é tão fácil assim também seguir essa rotina. O gasto financeiro é muito alto. Então, assim, você vai ter que pegar uma academia, vai ter que pagar o profissional para te acompanhar, nutricionista, treinador, enfim. Suplemento que tá um absurdo de caro. Exato, suplementação tá cara, dieta tá cara demais, mais que suplemento. Claro. Então, assim, é muito... E psicologicamente é muito desgastante também. Então, tem que colocar na balança ali para ver até que ponto a pessoa está disposta àquilo. E numa visão prática, como que é essa estratégia? Então, por exemplo, você tem uma data da competição. Dentro dessa visão, assim, eu tenho tanto tempo, como que vocês costumam se organizar? Você com o seu treinador, a dieta, como que é essa vivência? O que você mais vê? Então, eu particularmente tenho uma facilidade, de certa forma, a chegar num nível competitivo de palco, então eu consigo fazer uma preparação de cutting, né, pré-contest, que a gente chama, de ali umas 10, 8 semanas, que é onde aperta um pouquinho mais a dieta. Então aí fica um pouquinho mais sofrido, aí aumenta um pouquinho o gasto calórico através dos cardios e tudo mais. Eu, particularmente, sempre gosto de aumentar um pouco mais esse gasto calórico e mexer menos na dieta, para ser menos sofrido psicologicamente. Mas, inevitavelmente, vai chegar esse processo. Mas a gente sempre vai dividir, então, off-season ou bulking, para o período de ganho de massa muscular, onde a gente vai ingerir um pouco mais de caloria, e aí dividir aí a parte... Mas isso vai variar também, o bulking, no mínimo 90 dias, até 4, 6 meses, isso vai... E depende muito de cada pessoa, né, Léo? A gente tem que pensar quem que é essa pessoa que está na nossa frente hoje. Total. Qual é a composição corporal, treinamento, para pensar em quanto tempo essa adaptação acontece. E é muito comum também, às vezes, a pessoa te procura numa condição não muito favorável para essa dieta hipercalórica, por exemplo, e não adianta você colocar mais caloria num percentual de gordura que já não está adequado, para na hora de você entrar numa dieta para ter uma definição muscular, vai ser um pouco mais difícil. Se eu pensar no paciente assim, com sobrepeso, ou de repente, sobrepeso e obesidade é uma questão que às vezes pelo IMC não vale muito para a questão do fisiculturismo, né? Mas pensando assim, num paciente que é um homem, que tem 25% de gordura corporal, não tem como, né, a gente fazer, e tem paciente que acha que é simples assim, então eu quero começar a competir, não interessa quanto que eu tenho de gordura, eu vou aumentar a caloria e vai ser isso, vou treinar bem. Não é bem assim que funciona, né? E às vezes as pessoas também se pegam só em valores de medidas. Então é ótimo você falar tanto sobre de isso. Braço. Não, volume por volume não é muita coisa. Às vezes você vai ver muitos atletas que pesam 70 quilos no palco e você olha e fala assim, meu Deus, gigantes. Quando você vai tirar a medida do braço dele, tem 40 de braço e você está querendo 50. Então não é uma questão de volume, é parecer grande, é parecer que está numa linha legal. É questão estética do fisiculturismo, entendeu? E o pós-competição, como que é? Meu Deus. O pós-competição é complicado. Pelo momento, né, de muita restrição que a gente passa, ainda mais nessa fase mais próxima ainda do campeonato, então nas 4 últimas semanas é ainda mais apertado.
Então, eu não gosto de doce. Vou até falar um relato meu. Eu não sou muito chegado a doce. Já ajuda bastante. Mas é muito louco essa questão psicológica, porque eu via no Instagram qualquer pessoa marcando doce, ovo de Páscoa agora e tudo mais. Eu olhava e falava assim, meu, eu quero comer isso. Olha só. Eu falei, não, mas eu não É uma gosto. privação tão grande que te É um faz... absurdo. Eu não gosto. Eu falei assim, mas eu não gosto, mas eu quero muito. É muito difícil, mas é muito importante também ter esse controle para que esse rebote no reganho de peso não seja muito grande. Então a gente também desidrata para a competição. Então até essa reposição em relação à água e todas essas calorias a mais que a gente for jogar, não é um período ali... É um período muito crítico para a gente fazer essa retomada assim, de uma dieta um pouco mais calórica, essa ingestão de água também. Então é preciso ter um controle. É difícil. É difícil. Mas tem que ter um controle legal, até para não aquilo que você conseguiu conquistar, você acaba perdendo muito rápido. Então tem que ter E até porque terão uma outras atençãozinha. competições subsequentes, e aí Exato. você precisa também ter Se um manter ali, certo num nível legal. controle. Mas é muito difícil. É Nossa muito Senhora. difícil. E o cutting, assim, realmente é muito desgastante. Não é para qualquer um fazer. É muito. E, infelizmente, assim, as pessoas do seu entorno acabam sofrendo também, não tem jeito. Porque, e às vezes você tenta segurar tanto que justamente por isso você se retrai. E aí, esse se retrair, você se fecha num mundinho ali que é muito difícil, assim, psicologicamente é difícil, você tem que estar muito preparado. E eu não digo nem só o fisiculturismo, eu acho que qualquer atleta de alto rendimento, nível competitivo alto, acaba que tem que ter essa privação de certa forma. A gente se propõe a fazer isso. Ninguém está apontando uma arma na cabeça da gente, faça isso. A gente escolheu essa vida. Então, às vezes, é um preço que a gente tem que pagar também. Sim. É completamente diferente de um caso de reeducação alimentar, né? Exato. A pessoa quer perder 2 quilos. Então, tem que ter um comprometimento, tem que seguir a recomendação ali, Exato. né? O E até cálculo é tão importante. A flexibilidade até em relação à dieta. Então, assim, uma pessoa que está querendo só uma reeducaçãozinha alimentar, poxa, dá para variar um pouco mais a alimentação. Poxa, dá para ser... Não fica preso ali Exato. a recomendação, a caloria certa. Pesar dieta, certinho Exato, cada a dieta pode ser muito gostosa. Muito. Quando a gente está no nível competitivo, assim, pensando no fisiculturista, a variedade de alimentos acaba reduzindo um pouco, porque a gente também chega num período que, poxa, ó, às vezes é dia a dia que faz alteração em relação às quantidades de comida. Então, acordou um dia, não está tão legal, ó, para facilitar essa manipulação dos nutrientes, ó, então é o seguinte, vamos começar só arroz e frango, ali é uma base muito restrita. Sem muito sal. E aí, ó, tal dia aumenta o sal, por exemplo, tal dia, ó, reduz para metade a quantidade de arroz, enfim, vai brincando dessa maneira, porque fica mais fácil de manipular. Se a gente coloca um leque muito grande de opções, às vezes, eu tô com arroz e feijão comendo ali, putz, vamos... Será que foi arroz? Calma. Será que foi feijão? Exato. Será que foi... é batata, e é macarrão, então... Fica muito monótono. Tem que ser um pouco mais restritivo mesmo, mas... Não é gostoso, né? Não é tem gostoso. que sempre ficar pensando no resultado final. Exato. Tem que pensar. É o foco, é o objetivo. Exato. Então tem que correr atrás em relação a isso. E falando assim no arroz que você disse, né? Ou a batata, enfim, o que for. Esses ciclos de carboidratos, vocês trabalham bastante na prática? Muito, bastante mesmo. Eu, particularmente, gosto de trabalhar comigo e também com meus pacientes. Acho muito legal. Então eu gosto de trabalhar. Tem diversas formas de a gente fazer isso, né? Então, tem pacientes que se dá melhor com semanalmente, durante a semana, a gente fazer esse ciclo de carboidrato, né? E tem paciente que dá melhor semanalmente, né? Durante as semanas. Distribuir. Exato. Então, semana carbo alto, semana carbo médio, semana carbo baixo, e oscilando dessa maneira. E cada um funciona de um jeito, né? Então você Exato. consegue verificar na prática o que seu paciente prefere mais. Até esse nível de distribuição. Às vezes, um carbo baixo, para mim, é um alto para outra pessoa. Enfim, a quantidade vai variar também de indivíduo para indivíduo. É muito abrangente essa... E eu gosto muito. Eu também acho bem interessante. E a gente consegue um resultado muito, muito bom. Exato. E tem paciente nosso que quando reduz muito carboidrato fica maluco, né? A questão Fica. também assim do psicológico é complicada e aí vocês conseguem também reduzir tanto para cada paciente. Exato. Então é algo E aí muito até ajustado. A recarga entra até também o dia do carbo alto ou a semana do carbo alto entra até numa questão dessa também. Vai ajudar na questão psicológica, fora a questão de ressíntese de glicogênio e até na questão da performance nos treinos também que a pessoa for realizar. Então é bem legal também, eu gosto muito.
Ô, Léo, em um período de, não tenho numa data de competição agora, vou dar uma descansada, você faz essas suas estratégias visando manutenção, enfim, quais são as suas prioridades nessa questão de nutrição, de treinamento, como que você lida com isso? Se existe isso também, se existe esse descanso, Sim. né? Não, agora que nem, por exemplo, agora eu tô num período Tá de vou tranquila. descansar agora, pisar um pouquinho no freio, é bom. Mas agora, por exemplo, depois de 2 competições seguidas que eu acabei de vir, então agora é passar por uma fasezinha regenerativa, até um treininho um pouquinho mais leve, mais de boa, o corpo tá cansado também. Então, umas 2, 3 semaninhas ali mais offzinha, para depois começar a subir um pouquinho mais as calorias, fazer um treino um pouquinho mais forte, para a gente ir buscando aí o ganho de massa muscular, que é o período do bulking que eu falei. Que a gente, off-season, tem várias terminologias aí, a galera fala do jeito que achar mais interessante. Mas aí seria mais essa ideia mesmo, aumentar as calorias de pouquinho em pouquinho. Também não adianta fazer esse choque muito grande de caloria, já aumentar logo, começar esse off-season logo de cara, porque também não vai ser interessante, o ganho de gordura vai ser inevitável. E a gente tem que procurar se manter o mínimo possível em relação a essa gordura. Vai vir um pouquinho a mais, mas controlar, ter essa atenção especial em relação a isso. Então, fazer esse processo um pouco mais gradativo também. Trabalhar com nutrição esportiva é isso, né? Sempre tem um objetivo ali, uma Exato. estratégia para acompanhar o momento da pessoa, né? Não, e é muito individual também, né? Para cada pessoa. Então, eu falo particularmente de mim porque fica mais fácil, eu tenho mais respaldo para falar em relação a isso. Mas na categoria que eu compito, eu estou muito longe do limite dela, do peso. Então, o limite é 89 quilos. E eu compito, 82,5, 83 ali, 84 quando muito. Então eu tenho uma margem muito grande ainda para ter ganho de massa muscular, para chegar no nível interessante, okay ali, ótimo, tem uma margem boa aí. Exato, então por isso que aí sempre vou ter que buscar um aumento de massa muscular. E aí você faz esses ciclos, né? Então Exato. O booking, o cutting, ele vai sendo realizado a longo prazo para que você consiga ter esse benefício. Exatamente, essa que é a ideia. Porque eu tenho uma margem grande aí de peso para poder colocar no físico. E pensando nisso, Léo, quando você faz, por exemplo, a gente está numa fase de booking, as calorias que são aumentadas, 200, 300, 400, 500, 100, enfim, 700 calorias, é algo muito individual também para cada paciente, né? Então, eu gosto sempre gradativo. Então, eu vou fazendo testes também, seja comigo, seja com as pessoas, né, com os pacientes. Então, não adianta, eu gosto de trabalhar pelo menos assim, inicialmente, umas 300 calorias a mais, para eu poder sentir um pouquinho até esse feedback que eu vou ter em relação ao físico do paciente, ou até mesmo o meu também. E aí, de pouquinho em pouquinho, subindo. Não gosto de subir logo, 800 calorias a mais, 1000 calorias a mais, porque é aquilo também. O paciente ele vai me relatar um tipo de treino. Eu não sei realmente qual que é essa intensidade, esse volume que ele fala. Eu treino pesado. O que é pesado para você, né? Exato. Então, assim, para mim fica mais fácil, novamente. Eu conheço as minhas variáveis em relação ao treino e tudo mais. Agora, quando eu estou falando dos pacientes, a gente tem que levar em consideração esse relato dele. Quando a gente trabalha com o treinador, o profissional de educação física, ajuda muito mesmo. Porque aí ele vai passar o feedback em relação ao treino. É realmente pesado, o volume é tantas séries semanais para tal músculo, não sei o que, o cardio é isso. Aí beleza, a gente consegue ter uma base melhor. Mas quando é relato do paciente, a gente fica, vamos tentar. Eu prefiro chutar um pouquinho mais para baixo. Com certeza, do que para cima, exagerar. E aí errar a mão, e aí às vezes... nada impede que você ajuste, de repente uma semana, 10 dias, 15 dias. E tem que ser muito fino, né, esse ajuste, Léo. Tem que estar muito perto do paciente para ajustar de acordo com cada resposta que ele... Eu gosto de acompanhar inicialmente um pouquinho mais próximo, justamente para, sentir aquele feedback em relação a todo o planejamento que eu elaborei, e aí, vamos ajustar um pouquinho aqui, não era como eu esperava e tal, e é legal, eu gosto disso. Você fica espaçando muito esse acompanhamento, fica muito distante, aí eu perco a mão, perde a motivação também do paciente, então eu gosto inicialmente de... E até para ver essa troca, né? Será que está no momento já de fazer um cut e não está no momento ainda? Você consegue ter um fino ajuste. Exato, e a feeling também. Conforme você vai tendo a experiência, você vai tendo um feeling melhor em relação a isso. Seja visualmente, seja só de pegar a dobra ali, em relação a uma dobra abdominal, você já consegue ver a espessura da pele, a qualidade da pele também. Eu só tenho uma pergunta nisso. Para esse propósito, você acha que bioimpedância é melhor que pregas cutâneas? Nossa.
Não, e eu vou dizer mais. Até o próprio adipômetro, às vezes, não é interessante. É o espelho, às vezes. É você olhar ali e realmente analisar o físico no olho. Isso é muito importante também. Até porque a avaliação feita no palco é no olho também, de Exato. certa forma, né? Não vai Ninguém chegar vai lá lá. pegar o adipômetro, Exato. cada um. O árbitro não vai subir lá. Deixa eu ver você. Quanto que... você tá com 5. Não, esquece. Então, visualmente, eu acho muito importante. Isso eu passo até para as pessoas também. Às vezes elas olham lá o valor, tantos por cento de gordura. Meu Deus do céu, e agora? Acabou meu mundo? Eu falo assim, não acabou o mundo. Então, principalmente mulheres. Então, elas se pegam muito em relação a valores de balança de gordura e tudo mais. Então, recentemente, eu até tive uma paciente que entrou em contato comigo. Ela mandou o valor da bioimpedância dela e tudo mais. Ela é lá de fora, mora nos Estados Unidos. E aí ela falou assim, nossa, Léo, eu tô muito triste. Olha, não teve nenhuma alteração e tudo mais. Eu falei assim, calma. Me fala como que tá a sua rotina aí. O seu sono, como que ele tá? O seu intestino, como que ele tá? Como que tá a qualidade do seu treino? Você tá treinando bem? Aí, como que estão as suas roupas? Estão mais larguinhas ou não? E ela relatou, não, poxa, minhas roupas estão larguinhas e tudo mais, o que que tá acontecendo? Eu falei assim, calma, só são números isso aí. Exato. Então não se apegue, às vezes a gente quer se apegar nos números. Sim. Ou às vezes nem seguir o protocolo da bioimpedância. Exato. Aquelas bioimpedâncias que saem do treino, o pessoal faz Exato. academia, né? Então assim, o protocolo da bio é muito chatinho. Qualquer coisa que a gente fizer fora vai influenciar no resultado. E as pessoas ficam presas nisso. Adoram, né, a bioimpedância. Exato. Não é que ela é ruim, mas não precisa ficar presa nisso. Então, eu amo adipômetro, mas acima de tudo, quando às vezes é um nível competitivo assim de um atleta, eu prefiro bastante trabalhar com essa questão olho. Da imagem e mesmo, até né? para a pessoa também ter essa noção se avalie também. E até as fotos, né, do paciente é interessante. Exato. Eu peço fotos também, falo assim, tira foto. Aí você vai conseguir avaliar visualmente ali aquilo que mudou e alterou. Eu adoro colocar naquelas montagens, Sim. comparar. E a pessoa, quando vê isso, ela fala, nossa, mudou. E é isso, pronto. Exato. Não é o valor de, baixou de 20% para 15% de gordura, não. E não só o paciente, mas muito profissional também se apega nisso. Então eu aprendi que teria que ser X%, essa quantidade. Exato. Não é bem assim, né? Acho que na prática é um pouquinho diferente. Não, e às vezes também, quando a gente se pega, níveis de percentual de gordura, uma pessoa um homem com 10% de gordura, às vezes ele não tá tão legal e um outro cara com 10% também vai estar melhor em relação a isso. Então, essa composição corporal, ela também vai alterar. O valor é o mesmo. Ali se você fala assim, quanto você tem de BF? Que a galera fala, né? Percentual de gordura. Então, eu tenho 10. Eu também tenho 10. Mas você parece que tá maior que eu. Então, muda também em relação a isso. Então, nunca se apegue aos números. Eu nunca gosto de... Sempre que termino a avaliação física, a avaliação da composição corporal dos pacientes, eu sempre falo, não se apegue aos números e não se compare com os números dos seus colegas. São outras composições corporais, outro tipo de rotina, são outras pessoas. Ô, Léo, e voltando naquela parte que você disse que você mesmo fez as suas estratégias em um momento, você ainda estava na graduação? Sim? Tava. E como que foi isso de você buscar, o que eu vou fazer então? Como que você estudou para isso? Ou você foi lá na tentativa e erro? Como que foi elaborar essas estratégias do zero? Uhum. Então, como eu já tinha tido a experiência com um preparador também para me ajudar, então eu tive uma base legal em relação a isso. Mas também eu fui procurando em livros, então o livro do Dudu Halute também. Que é um ícone, né? Entende muito do assunto. Então eu pesquisei bastante em relação a isso. Então, e eu fui testando em mim também. Então aquilo que eu já tive de base, tanto em relação à faculdade, mesmo que seja fraca, mas ajuda de certa forma. Eu entendo o porquê das coisas. Então, seja no âmbito da faculdade, acadêmico, naquilo que eu já tinha presenciado com o meu treinador, e nos livros e artigos que eu fui pesquisando também, isso foi me ajudando em relação poxa, vamos tentar isso aqui e tudo mais. Desidratação é um processo muito difícil também que é legal se estudar bastante assim e procurar saber, porque esse tipo de manipulação é bem delicado. Então a gente vê vários casos que realmente a galera perde a mão em relação a isso, seja por abuso de diuréticos, por exemplo, ou seja por estratégias um pouco mais agressivas de sauna, banho de imersão e tudo mais. Então, eu fui procurando através da vivência
da acadêmica, né, seja na faculdade, ou livros e artigos para poder me ajudar em relação a isso. Você foi atrás, então, né, do Fui conhecimento, atrás, que é um ponto importante para a vida toda. Então, e aí quando eu quero competir para ganhar, vou fazer mais ou menos. Então, realmente, eu tenho que buscar aquilo para fazer da maneira mais correta possível, sem ter margem para erro. Então, tem que estudar mesmo, não tem jeito. E, na verdade, na graduação você já teve a visão do que o profissional tem que fazer, né? Porque Exato. a gente se forma e é cada um por si. Tem que ir atrás desse conhecimento. Na faculdade ainda tem muita coisa dada, né? Ah, faz isso, vai ter prova Exato. disso. Mas na prática é outra história. Você vai ter que ir atrás das recomendações. Então, isso é importante, você já viveu isso pra si, né? Não, e é legal, assim, aproveitar a graduação também e procurar. Você, eu quero me especializar em tal área. Aproveita já na graduação, já vai procurar aquilo que você Não espera, né? Pra buscando. que esperar? Exato, não espera se formar para, me formei, agora vou estudar um pouquinho mais daquilo que eu quero. Não, já aproveita o embalo. Você ganha tempo em relação Claro. a isso. Porque você se forma, você já está 2 passos à frente daquela pessoa que, agora eu vou procurar. Então, eu acho que isso é muito importante também. Então, ter feito isso já na graduação, para mim, foi muito bom profissionalmente mesmo, na minha carreira. E isso te trouxe mais segurança na hora que você começou a atender? Porque a gente vê muitos alunos, estou muito inseguro. Essa sua experiência prática com estratégias para você mesmo já te trouxe segurança para começar? Nossa, demais, porque aí realmente eu testei, mesmo que seja em mim, mas eu já testei aquilo, então eu falei assim, bom, pode ser que para a pessoa não seja exatamente o que deu certo em mim, mas eu tenho um caminhozinho, tenho uma rota ali para estar traçando. Mas, acima de tudo, o que me ajudou muito foi o estágio. O estágio que fiz com você, Verdade. Rafa, aquilo ali foi... Olha, a prática, né? Faz a Foi diferença. sensacional. E eu já Então, contei em um podcast que você Verdade. tremeu para atender. não, foi horrível. Tive que fazer atendimento e tudo. Não, mas foi a melhor coisa. Foi E o começo é assim pra todo mundo, né? Exato. Tudo A gente bem, não sabe, gente, né? tudo Não, bem. e outra, imagina, eu tenho que tremer ali Sim. na hora do É. estágio mesmo, não na hora É. que chega a pessoa. Claro. Imagina, o paciente chega e eu tô, então... vamos aqui tirar... Pode pôr, lá. Pode pôr. Eu tô com frio só. Então, a hora de errar é na graduação e na hora dos verdade. estágios ali, Claro. de certa forma. A hora quando chega o paciente mesmo aí, bom, fechou ali, vamos... E logo depois da graduação, você já começou uma pós-graduação. Como é que foi essa sua necessidade de Foi, um conhecimento então, a mais? Logo que eu finalizei, aí eu já iniciei a pós-graduação da Uniguaçu lá, de Bodybuilding Coach. E aí, porque eu realmente queria Essa ter um área, pouco né? mais de conhecimento nessa área, um pouco mais também acadêmico, não só daquilo que eu testei comigo e tudo mais, do que o preparador fez comigo e tudo mais, e a faculdade realmente não dá o suporte em relação a isso. Então eu quis buscar por fora, e aí foi muito legal, foi uma baita experiência. Eu entrei até junto com um amigo meu, que ele é profissional de educação física, então isso é legal também, já foi ajudando, um foi Claro. motivando o outro em relação a isso. E a pós não era focada só em nutrição, então. Não, porque aí é bodybuilding coach e ele vai em Geral, tudo aquilo né? que engloba o treinamento de fisiculturismo, né? A preparação de um fisiculturista. Então vai ter parte de treinamento, vai ter a parte hormonal, vai ter a parte de nutrição e tudo mais. Então tem médico que vai dar aula pra gente, tem treinadores, nutricionistas e tudo mais, é bem legal mesmo. Então foi muito importante para mim ter essa abordagem um pouco mais ampla e profunda em relação a isso. E aí, quando você se formou, você já foi atender direto? Já fui atender direto, mas eu tive um problema chamado Covid. Você se formou nessa época. Eu me formei, eu colei grau em 2020, janeiro de 2020, e aí eu consegui uma sala em fevereiro de 2020 também. Aí em março, eu falei, nossa, quando aconteceu Bem isso... na minha vez. Não, eu fiquei muito triste, porque eu falei assim, caraca, E agora? eu consegui um lugar e agora eu não vou ter Não o que ter, fazer. Aí eu falei, meu Deus. Mas aí veio a possibilidade do online, então isso foi muito bom mesmo. E aí, conforme foram flexibilizando as coisas, a galera foi querendo realmente... A galera tende a preferir um pouco mais o presencial, justamente para ter esse contato. Eu também Sim. prefiro, de Eu certa prefiro forma. Não descarto o online, obviamente, mas o presencial dá um pouquinho mais de segurança. E eu gosto de ter esse contato realmente com os pacientes. Então, conforme foi flexibilizando, aí eu fui voltando ao normal e falei, nossa, ok, ufa. Mas eu sinto que, assim, realmente ter essa experiência, tanto já de competições,
a experiência do estágio na hora de atender ali foi sensacional, assim, foi muito bom para mim, porque... E é importante te passar segurança pro paciente também, porque é credibilidade acima de tudo. Claro. Então, se ele sente que você está inseguro, ele fala, ué... E para isso, Estranho. conhecimento é fundamental, né, Léo? Exato. Você se atualizar sempre é algo que é fundamental para a vida toda. Porque a segurança vai vir daí também. Se você se sente inseguro do seu conhecimento, putz, já era. Se o paciente faz uma pergunta para você, e aí você fala, você dá aquela pensadinha, então é que... Já se confunde Já, todo. Exato, aí já você já vai perde. embaralhar no que vai falar, o paciente não vai se sentir confortável, e essa troca já vai ter ali um break ali, uma barreirinha. Então, realmente foi mais ou menos nessa ideia. E quando você começou a atender, você já quis entrar com foco no fisiculturismo? Ou você começou a atender geral? Como que foi? Quando eu comecei, eu atendi geral. Na verdade, o fisiculturismo sempre vai ser algo que eu vou querer, mas não é tão assim, né? Todo mundo, né? É uma parcela muito pequenininha. Exato. Então, até daquilo que eu atendo também, é uma parcela bem pequena dos meus pacientes. Mas fui atendendo galera fisicamente ativa ali, né? Academia, eu quero perder ali, melhorar minha composição corporal, seja homens ou mulheres e tudo mais. O fato de eu já ter essa vivência foi um diferencial para mim também, até para a galera que me procurava. Isso que eu ia te Então, perguntar. Você já tinha uma visão, né, de você no Exato. esporte? Então, assim, as pessoas... Eu lembro que teve uma paciente que falou para mim, até falou assim, Léo, você era nutri antes de ser nutri já. Olha, que legal. Porque eu sempre tava lá, poxa, sempre comia de uma maneira legal, e as pessoas já olhavam assim, nossa, poxa, já tinha... Levava uma ali- marmitinha pro meio Já- da aula, né? Exato. Abria lá no meio da aula. Legal. Um cheiro de ovo na salideira. Tava dando uma aula com cheiro de ovo. Quem será Desagradável, né? Então, isso foi algo que chamou já a atenção da galera, e conforme eu me formei e tudo mais, tinha capacidade para isso, já tinha uns passinhos à frente aí que me facilitaram nessa caminhada. Então, isso foi muito bom. Então, para você foi mais tranquilo essa questão de captação de clientes? Ou você usou alguma estratégia para ainda assim divulgar mais o seu serviço? Não, para mim eu acho que foi mais isso mesmo. Pelo fato de eu já estar ali na academia. Então, como eu comecei a atender lá na região onde eu moro, lá em Alphaville, então isso para mim facilitou bastante, porque aí a galera que já me conhecia de lá falou assim, bom, inevitavelmente as pessoas vão, ainda mais nessa área esportiva, elas vão te ligar em relação ao seu físico, a capacidade que você tem de conhecimento. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas ajuda. Ajuda bastante. Então já viam assim, nossa, ele era de um jeito, tá de outro agora, ele é nutri ainda, poxa, vou passar com ele. Já conhece ali de certa forma, porque ou é conhecido de um amigo meu, ou enfim, ali a região é cidade pequena quase assim, né? Então, isso facilitou bastante nesse começo de captação. Mas o Instagram também te ajudou. O pessoal vai te ver no Instagram, né? Então, e assim, eu comecei já a fazer umas postagens no finalzinho da graduação, para passar um pouco de informação para a galera. Então, isso é muito importante também. Até mesmo quando você posta, você lá na competição, alguém que tem interesse nisso já vai te procurar, né? Exato. Nossa, ele já é nutri, ele compete, ele sabe dessa vivência, então... Isso para mim, eu ter voltado agora a competir, também foi de certa forma um marketing que eu pensei. Porque é o meu trabalho, de certa forma. Então, competir também é um trabalho, eu levo como um trabalho. Então, a pessoa, poxa, muitos pacientes me procuram e falam assim, eu vi que você compete, então eu falo assim, bom... Então, você deve entender, né? Sabe, então, né? Então Legal. eu vou passar com você. E é isso. Então, assim, eu ótimo. não podia deixar cair no esquecimento claro. porque eu já tinha competido e tudo mais. É bom reforçar isso. É verdade. Então, Isso é importante pensar, né? Porque além de, por exemplo, treinar, o Nutri mostra lá que tá treinando. Além de fazer bem para ele mesmo, né? Por vários benefícios, ele tá reforçando aquilo que ele ensina, né? Então, Exato. se a gente ensina sobre alimentação e a gente mostra que usa desse conhecimento, se a gente recomenda lá procurar fazer algum exercício físico e a gente mostra que a gente traz isso para nossa vida também, isso reforça a importância da conduta do nutricionista, de tudo que é falado na consulta, né? Não. Então, é importante. E eu ouvi em algum lugar essa frase, não sei o autor, mas eu sempre posto e sempre falo ela, que a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Então, eu sempre penso dessa forma. Então, não que eu cobro dos pacientes, mas se eu for cobrar, poxa, eu tenho que fazer por onde também. Então, eu tenho que ser o exemplo em relação a isso. Então, eu quero que o paciente me olhe, eu me encaro muito dessa forma. Então, eu me cobro muito em relação a isso também. Então, eu quero que o paciente olhe para mim e fale assim, não que eu quero ser o teu físico dele, mas, poxa,
Se eu quero Inspira, melhorar, eu quero ser uma inspiração de certa forma. Então, assim, poxa, se o paciente fala assim, eu quero melhorar, eu quero que ele me veja assim, fala assim, poxa, se ele consegue, eu também posso, de certa forma. Então, eu me vejo eu me cobro muito para seguir adiante em relação a isso. E a sua mente já é assim. Então É. você já consegue ter essa preparação muito boa. Eu me cobro muito nessas Imagino. coisas. Até demais, talvez. Exato. E eu fico, às vezes, é ruim. Mas não sei até, na verdade, não sei até quando é ruim. Na Tem um verdade, lado bom e É, tem um uma lado boa ruim. exato, coisa, assim, eu vou continuar me cobrando em relação Claro. a isso, e quando eu não atinjo algo, eu vou me punir, porque eu quero a excelência. É isso que eu vou buscar, seja profissionalmente, seja em competições, tudo aquilo que eu for me propor a fazer, eu vou buscar a excelência. E como que você lida quando não ganha uma competição, por exemplo? Nossa, ficou mal. Por exemplo, no fisiculturismo em si, não tanto, porque, por exemplo, se eu fico em segundo e tudo mais, não foi um embate direto entre eu e uma pessoa. Então, tem, 8 atletas ali, fiquei em segundo, legal pra caramba, Bom, foi ótimo. muito bom. Mas no jiu-jitsu, por exemplo, que aí é um embate 1 a 1, aí eu fico muito mal. Muito mal. Teve uma vez que eu fiquei em terceiro acho que foi no Campeonato Paulista, se eu não me engano. E aí, nossa, eu fiquei muito mal. E aí minha namorada tava junto comigo e ela quis me consolar. Ela assim, não, fica tranquilo e tal, isso acontece, poxa, ó, terceiro já. Eu falei assim, ó, não fala nada. Não fala nada porque é melhor, eu só quero aproveitar esse momento assim, eu vou me cobrar agora, eu vou me martirizar um pouquinho aqui, depois eu fico de uma boa. Mas esse tipo de consolo pra mim não vai dar certo, porque eu fui pra ganhar. Então, poxa, terceiro eu perdi. Acabou. E olha que interessante, né? Você poderia falar falado assim, eu fiquei em último lugar. Mas para ele já, você tem que estar no pódio. E é algo que douradinha, tem você que estar douradinha ali. se cobra. Exato, é isso que eu quero. Então, assim, eu vou treinar pra isso. A hora que eu for, que nem eu pretendo voltar de novo aí às competições de jiu-jitsu. Então, eu vou treinar pra isso. Então, eu quero pegar a douradinha, tá no lugar mais alto Muito do bom, pódio justo. lá, e é isso. Em ambas as áreas, tanto o fisiculturismo quanto o jiu-jitsu, você Exato. E na parte da profissional também. também. Então, assim, eu sempre vou buscar excelência. Eu acho e isso foi algo que a vida de atleta me trouxe. Ter esse mindset de realmente buscar ali ter a regularidade, a constância para atingir esse objetivo, sabe? Então, motivação acaba. Então, às vezes a gente quando começa algo, você fica super motivado. Ah, show. Mas chega uma hora que essa motivação não vai vir mais. Em tudo que a gente for fazer. E aí, se a gente não tiver essa disciplina para continuar, aí realmente o resultado não vai vir. Nem sempre é feliz comer o arroz sem sal com frango, né? Exato. É chatinho. Mas a gente tem que fazer, não tem jeito. Gostoso. Come, olha uma fotinho de um hambúrguer lá, Já fala, come- nossa, é isso. Pronto. Não é simples. Exato. É disciplina. Admiro bastante, É. porque não é simples. Mas isso foi muito legal, isso me moldou bastante, ter essa cabeça um pouco mais... Eu não era assim, quando eu era molequinho, assim, criança, eu era muito preguiçoso. Olha que coisa interessante. Muito preguiçoso. A alimentação horrível, horrível. Eu não comia vegetais. Comia uma saladinha, alface e tomate. Acabou. Comia todo dia franguinho empanado lá congelado, né? Comia hambúrguer congelado todo dia, salsicha todo dia. Puxa vida. Era isso, minha alimentação era isso. Então é possível mudar. É possível E essa mudar. história assim, mas eu não como legumes porque eu não gosto. Dá pra mudar Dá pra também, mudar, né? Não, e eu pego muito no pé. Todos os meus pacientes, eu pego muito no pé em relação a isso. Principalmente também a galera que só fala proteína, carboidrato. Só frango, batata doce, é isso aí. Tá tudo certo. Eu falo assim, não. Ótimo. Vai comer vegetais sim. Para você absorver essa sua proteína, esse seu carboidrato, você precisa ter as vitaminas e minerais para ter uma boa digestão. Aonde que você vai conseguir isso? Não é no multivitamínico, não. Não viu? não adianta nada. Vai ter que ser através da alimentação. Show. Então, é possível mudar. Muito bom. E qual que é a principal diferença que você vê do Léo que começou lá a graduação e pro Léo nutricionista agora? O que você... Olha, a diferença. Pergunta Profunda, muito né? profunda. Mas eu acho que realmente ter acreditado em mim e eu ter continuado isso, assim, a maturidade do tempo realmente é visível para mim, assim.
Mas, nossa, é muito difícil, Rafa, essa pergunta. Eu não esperava isso, não. Eu não me preparado para isso. Mas eu acho que pela história que você contou, é muito disso, de você manter a disciplina, de você saber onde você quer chegar. Então, desde lá do comecinho que você foi falar para sua mãe, né, ó, não quero mais administração, vou para nutrição, você já acreditou muito que você Sim. seria o melhor no que você faria, né? Então, eu acho que isso você trouxe tanto para o esporte quanto para a sua atuação. Hoje é um nutricionista de sucesso aí, né? Então, eu acho que isso foi só se fortaleceu, né, com o tempo. Eu acho que, acima de tudo, a gente tem que acreditar em nós mesmos. É. Eu acho que se eu não acreditasse em mim, ninguém ia acreditar. Então, isso é para tudo. Então, eu acho que talvez se fosse... Não a diferença o Léo do começo, mas o Léo agora, mas eu acho que a palavra que definiria o trajeto seria acreditar. E coragem. Exato. Acho que essa seria a palavra que definiria o processo. Exato, muito bom. E para o futuro, o que você imagina? O que você tem de vontade? Eu tenho muita vontade de dar palestras e cursos, assim, gosto bastante, eu gosto de falar. Você fala bem. Eu cheguei a dar uma palestrinha na época da graduação e eu acho que foi sensacional. Eu lembro. Foi maravilhoso. Nossa, ver a galera ali olhando pra mim, eu achei a coisa mais louca do mundo. Porque eu falei assim, Gostoso mesmo. eu posso falar qualquer coisa aqui. Eu vi a galera anotando o que eu falava. Tirando foto. Eu posso falar um absurdo aqui que a galera vai anotar. Eu falei, o que é isso? Que poder é esse? Mas eu gostaria bastante de ir para essa área um pouco acadêmica, assim, acho que seria bem interessante, mas consultório para sempre, assim, eu não me vejo saindo, deixando o consultório de lado, eu gosto bastante de ter esse contato com os pacientes e tudo mais. E nessa questão mais acadêmica, você quer focar em fisiculturismo ou nutrição esportiva? O que você mais eu acho que eu gostaria mais da esportiva hoje. Eu legal. acho que... É mais abrangente, né? Eu poderia incluir o fisiculturismo nisso também, mas eu acho que é legal ampliar um pouco mais o leque. O fisiculturismo é um núcleo muito pequeno ainda, então acho que daria para ter um leque maior assim. Se fosse para escolher talvez lutas no geral, que eu gosto bastante de esporte de combate, que aí eu não preciso ficar focado num estilo só. Então hoje eu atendo atleta de MMA, por exemplo, atleta de boxe, atleta de jiu-jitsu. Então você tem muita experiência prática para isso, exato, né? também. Então outra coisa também que eu gostei, que eu procurei fazer. Então, quando eu fui competir também no jiu-jitsu, eu queria também, poxa, qual que é o processo que eu tenho que fazer para bater um peso para a categoria? Qual que é o nervoso que essa pessoa vai passar ali no dia da competição, no dia da luta? Então, eu gosto de colocar na prática tudo aquilo que eu for também experimentar. Um dia ainda, quem sabe, eu faço uma corridinha de rua também para saber quem sabe como é que acontece, como né? que é Boa. o processo também dos endurances. Maravilha! A gente vai indo. Muito bom. Então é isso, Léo. Obrigada. Poxa, por trazer obrigada, sua experiência, Léo. sua história, inspirar muitas pessoas aí. Foi sensacional, né, Lili? Muito bom. Sempre uma honra receber gente do bem igual você. Não, poxa, gente, mais uma vez, muito, muito obrigado pelo convite. E só tenho a agradecer a vocês. De verdade mesmo. Obrigado e vamos pra cima. Bora. Obrigada, Léo. Então é isso, pessoal. Toda quinta-feira, meio-dia, tem um episódio novo. Tanto no YouTube, se você quiser ver a nossa imagem aqui, ou no Spotify também, se você quiser ouvir, fazendo alguma outra coisa. Então, coloca na agenda aí, toda quinta, um episódio novo com um convidado especial. Um beijo e até a próxima. Valeu!